Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, chegamos à página 52, capítulo 3, versículo 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Versículo 16, a tradução. Os quais dizem, no último versículo que ontem a gente recitou, estava falando sobre os tementes a Deus, os fiéis. Então, e agora está explicando mais. Deus Altíssimo está apresentando os fiéis, os quais dizem: Senhor nosso, por certo queremos perdoar nossos delitos e guardar-nos do castigo do fogo. Então, esse versículo tem uma lição muito importante, que quer dizer, o fiel, um temente a Deus, não se acha como uma pessoa perfeita. Ele já sabe seus pecados, seus delitos, ele sabe que não é uma pessoa infalível. Mas, taqwa, mais temer a Deus, tem mais medo dos seus pecados. Não é assim, se alguém vem para a mesquita rezando na reza coletiva todo dia, recita o Alcorão todo dia, jejua todo dia, mas ele sabe que ainda precisa de perdão de Deus, de misericórdia de Deus. Então fala: perdoa nossos delitos. Esses são, versículo 17, esses são os perseverantes e os verídicos, as-sabirin, perseverantes. Um fiel tem paciência. Um fiel não fica bravo facilmente. E quando fica bravo, não começa a gritar, xingar, só andar um pouquinho, caminhar um pouquinho para se esfriar, calmar, como o Imam Ali alayhi salam nos ensinou. Então, fiel é uma pessoa paciente, perseverante. E os verídicos, as-sadiqin, verídico, honesta. Até nas nossas orações, nos nossos jejuns, a gente tem que ter, está dizendo verídico. Tem que falar verdade, tem que agir verdade, tem que rezar como verdade. A oração verdadeira é para Deus, não é? A intenção da oração deve ser só por causa de Deus. Mas se alguém está fazendo assim caridade, né, doando a pessoa necessitada, ou rezando, jejuando, tudo só para chamar a atenção dos outros, ele não é um fiel verídico. Então, temente, perseverante, verídico, wal-qanitin, os devotos, wal-munfiqin, e os caritativos. Então, um muçulmano, um fiel verdadeiro, faz oração e faz caridade e tudo de verdade. Não por causa da satisfação dos outros, né? Só por causa
da satisfeição e agrado de Deus. وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ, e os que imploram perdão nas madrugadas. O muçulmano fiel não dorme muito, se acorda mais cedo, na madrugada, sabe? Hoje, por exemplo, pelo horário da oração de manhã, Salat al-Subh, é 4h20 mais ou menos, tá? E ele se acorda mais cedo, 4 horas, 20 minutos antes de chegar o horário da oração, para fazer a oração na Nafilatul Layl, recomendada da madrugada, que não é obrigatória. E tem um dito do profeta que fala que Deus fica orgulhoso com os servos muçulmanos que se acordam mais cedo para fazer essa oração da noite. Então olha para o valor da oração da madrugada. Que Deus fala que isso é meu orgulho de ter um servo que eu não obriguei ele para fazer essa oração, mas ele está se acordando mais cedo para fazer essa oração. E agora versículo 18. Allah testemunha, e assim também os anjos e os dotados de ciência, os sábios, os anjos, com Deus Altíssimo, eles testemunham o que é? Que não existe Deus senão Ele, La ilaha illahu, Deus é o único, e que tudo mantém com equidade. Não existe Deus senão Ele, mais uma vez está repetindo nesse versículo, La ilaha illahu. O Todo-Poderoso, o Sábio. Sabe por que está repetindo 2 vezes? Porque ele estava falando sobre a oração, caridade, né? Todas as adorações devem ser para Deus Altíssimo. Tá? E agora está explicando parte da crença de monoteísmo. Por quê? Porque se você tiver fé forte, verdadeira crença em Deus único, você não faz nada por causa dos outros. Porque você está prolongando sua oração aqui na mesquita e em casa você faz rápido. Por quê? Para mostrar para outras pessoas. Mas agora, vamos pensar um pouco mais. Por que estamos mostrando para outros? Porque a ideia dos outros é muito importante para nós. Porque ainda não acreditamos, a gente ainda não tem fé, né, verdade em Deus único. Se você tiver fé que todo poderoso é Deus, todo sábio é Deus, você não faz isso que eu estou chamando você, meus irmãos, não é você, eu estou falando para eu mesmo também. Eu também tenho que dar mais atenção nesse assunto, que é todo-poderoso é Deus Altíssimo. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Versículo 19. Por certo, a religião perante Allah é o Islã. Então, esse versículo está dizendo que a única religião perante Deus Altíssimo é Islã. Mas o que é Islã? Porque aqui, nesse aplicativo que estou usando, o tradutor não traduziu essa palavra. Mas Islã é uma palavra árabe. Tem tradução. A tradução seja submissão. Então, Deus quer dizer que a única religião é submissão. As pessoas, os fiéis das outras religiões, os adeptos dos outros livros divinos, eles já acreditam nessa submissão?
eles são servos submissos. Então, esse versículo está dizendo, não porque se estivessem submissos, aceitariam a religião do profeta Maomé quando chegou a ciência, evidência, conhecimento. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. E aqueles aos quais fora concedido o livro, os adeptos dos outros livros divinos, não discreparam senão após a ciência haver chegado, movidos por agressividade entre eles. Então, só por causa da agressividade. Eles sabiam que Maomé é um profeta de Deus. Tem outro versículo do Alcorão que fala يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم. Eles conheciam o profeta Maomé como eles conheciam seus filhos, por causa dos sinais dos seus livros. Então eles sabiam que esse Maomé é um profeta de Deus, mas não acreditaram na profecia deles por causa da agressividade. E quem renega os sinais de Deus, por certo, Deus é destro no ajuste de contas. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Versículo 20. E se eles argumentarem contigo, Muhammad, dize, entreguei minha face a Allah, ou vocês têm que se submeter a Allah, e também que me segue e dize aqueles aos quais for concedido o livro, aos iletrados, quereis islamizar-vos, a aslamtum. Eu prefiro outra tradução para esse versículo. A aslamtum, sabe, para mim não faz sentido. Islamizar, sabe? Porque Islam, eu falei uma palavra árabe, tem tradução. Quer dizer que vocês já se submeteram, vocês já viraram servos submissos, né, de Deus, porque vocês já sabem. Está falando que وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ. Profeta, diga para os adeptos do livro e diga para os iletrados o que vocês já se submeteram. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا. Então, se vocês já se submeteram, já estão orientados, guiados. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. E se voltarem as costas, impende-te apenas a transmissão da mensagem. Profeta, diga para eles, eu já fiz minha parte. A divulgação, né? Explicação de qual é verdade e religião. Então, vocês, la ikraha fi din, eu não obrigo ninguém para aceitar essa religião. Wallahu basirun bil ibad. E Allah dos servos é onividente. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Por certo, aos que renegam os sinais de Allah e matem sem razão os profetas e matam os que dentre os homens ordenam a justiça, a equidade, alviçará-lhes doloroso castigo. Então, avisa eles que eles vão ter um doloroso castigo. Por quê?
por causa de 3 pecados grandes que ele cometeram. Está falando com os adeptos de outros livros antes de chegar a profecia do profeta Muhammad, né? Povos antigos. 3 pecados grandes. Ash-shirk, renegaram os sinais de Deus. Yakfuruna bi ayatillah. Deus já mostrou para eles vários sinais dele e ainda eles não acreditaram, renegaram esses sinais. Wa yaqtulun an-nabiyyin. Eles mataram os profetas. Quantos profetas foram mortos por causa deles? Quem matou eles? وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ. E quem não foi profeta só por causa porque eles estavam chamando para a justiça. يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ. Então, alviçará-lhes doloroso castigo por tudo que eles fizeram com profetas de Deus. E agora estão tratando a você também. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Esses são aqueles cujas obras se anulam na vida terrena e na derradeira vida e não terão socorredores. Esses ateus, idólatras, não vão ter ninguém para ajudar, para socorrer, e vão ter um doloroso castigo. Por quê? Porque eles mesmos anularam suas ações boas, sabe? Isso esse versículo está mencionando em um ponto no islamismo que fala, é parte da nossa crença. Quando você faz uma coisa boa e você comete um pecado, você está anulando com esse pecado aquela ação boa sua. Então, eles anularam as suas ações boas nessa vida. Então, a gente também está anulando às vezes. Sabe por quê? Porque, por exemplo, caridade, só porque, por exemplo, nossos queridos irmãos aqui estão me olhando, a intenção minha intenção, a intenção de vocês, só Deus Altíssimo que sabe, né? Eu não posso analisar alguém, então ele fez caridade na mesquita, na frente dos outros, então ele queria mostrar. Ninguém pode analisar o que está dentro do coração dele, mas ele sabe. Se fez isso por causa dos outros, já anulou as orações, os jejuns, a caridade dele. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.